Ei, iluminada! Chegamos na lição 26 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Para a lição de hoje, eu vou sugerir que você tenha papel e caneta ou lápis nas mãos. Caso isso não seja possível, tudo bem também, mas se for possível, vai ser muito legal para facilitar a aplicação. Eu vou começar no parágrafo 5, vou explicar a lição, a gente vai praticar e no final da prática, aí sim eu faço a leitura do primeiro, do segundo, terceiro e quarto parágrafos, tá bem? Então vamos lá, parágrafo 5. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Não reduzas mais do que isso. Então aqui já mudou, a gente vinha fazendo 3 períodos de prática, 4, agora já chegou a 6 períodos de prática e ele está nos pedindo 2 minutos. Porque exige um pouco mais mesmo essa lição, como a gente vai observar. Mas, caso você sinta o desconforto, ele pede para que você reduza para 1 minuto, mas não menos que isso, até porque menos que isso você não vai conseguir acessar o que a gente precisa acessar nessa lição. Ele continua. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. A ideia central é: os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Em seguida, feche os olhos e faça uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. Então, a gente vai fechar os olhos e vai observar o que está trazendo inquietação para a gente. Lembrando que a inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. Percebe? Então, a gente vai trazer questões que estão pesando para a gente, de certa forma, e a gente vai dedicar mais tempo a essas questões. Então, não adianta pensar em muitas coisas. Pensa, traz as mais importantes nesse momento, que está doendo mais, para que você possa aplicar essa ideia. Então, a ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Primeiro, cita a situação. Eu estou preocupada com. Eu estou com raiva de. Eu estou com ódio de. Eu estou em depressão por. Eu estou ansiosa com. Eu estou preocupada com, né? Aqui ele trouxe o exemplo como eu estou preocupada, mas lembra que pode ser, como ele citou aqui, ódio, raiva, preocupação, ansiedade, depressão, tormento, o que estiver passando aí dentro da sua cabeça. Depois que a gente encontrar, por isso que o papel vai ser legal, porque você vai escrever: eu estou com raiva de, por exemplo. Em seguida, ele vai dizer: rever todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo. Então aqui ele está pedindo para a gente deixar bem específico por que a gente está sentindo raiva. Então vamos lá, vamos de novo, a gente vai escrever: eu estou com raiva do meu irmão, por exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente. Eu estou com raiva do meu irmão. Tá, agora a gente vai ser específico. Eu tenho medo, aí ele vai trazer essa sentença para a gente. Tenho medo de que tal coisa aconteça. Então, por exemplo, por que eu estou com raiva do meu irmão? Eu tenho medo de que uma briga aconteça entre nós. Eu tenho medo de que eu perca o controle e diga coisas das quais eu me arrependa. Eu tenho medo de que isso se transforme em um afastamento definitivo. Eu tenho medo de que essa raiva me endureça e me afaste do amor. Percebe? Então você está com alguma questão, ou você está preocupado, ou você está ansiosa, ou você está com raiva, ou você está com ódio. Você fala com o que você está, ou por que. Estou com depressão por, estou ansiosa por.
E depois você vai trazer medos ligados ao que aconteça com relação a essa questão. É isso que a gente vai fazer. Então, no nosso minuto de prática, a gente vai citar o que está acontecendo, de preferência escrever para ficar mais fácil para a gente. Escreve. E vai trazer de maneira bem específica qual é o medo que está por trás dessa sentença. Legal, ele vai continuar. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente mais. Ou seja, como a gente está trazendo um pouco mais de atenção para essa sentença, a gente não está simplesmente passando por ela, a gente vai começar a encontrar motivo para a gente sentir medo. É por isso que ele diz que vai ter aí 5, em média, 6 sentenças, 6 medos ligados a essa situação. Aline, só apareceu 2, só apareceu 3, não tem problema, tá? Vamos continuar. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número, percebe? Então ele de novo aqui reitera essa questão de trabalhar mais a fundo o que está acontecendo do que fazer de maneira superficial várias questões. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrerem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo na medida do possível. Então, vamos tentar sempre tratar todas as questões, ou é imposição, ou é raiva, ou é ressentimento, ou é ódio, ou é tristeza, preocupação. Todas essas sentenças, vamos tentar tratá-las da mesma forma. Isso, lembra, a gente está treinando não ver níveis nas questões do mundo. Então, é isso, por isso que ele está citando isso aqui. Não é porque eu estou sentindo ódio da minha mãe que isso é mais sério do porquê eu estou preocupada com o boleto que eu tenho para pagar, entende? Porque eu sinto ódio da minha mãe, isso é mais sério, isso é mais preocupante. Não tem nada a ver uma coisa, uma sentença, uma situação com a outra, e aqui ele está reafirmando, ele está nos lembrando disso. Depois de teres citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo: este pensamento é um ataque contra mim mesma. Este pensamento é um ataque contra mim mesma. Então, o que ele está dizendo? Vamos voltar ao nosso exemplo. Trouxe vários aqui pra gente. Eu estou com ódio do meu chefe. Quando eu digo eu tenho medo de que eu faça ou diga algo que me prejudique, quando eu digo eu tenho medo quando eu encontro dentro de mim, eu tenho medo de que esse ódio se torne um peso constante dentro de mim. Quando eu sinto medo, tenho medo de que eu passe a desconfiar de todas as pessoas por causa disso, este pensamento é um ataque contra mim mesma. Então essa é a aplicação, e quando a gente finalizar a aplicação, eu vou ler o parágrafo 1, 2, 3 e 4 e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que ele está querendo dizer com esse pensamento ser um ataque contra nós mesmas, tá bem? Então, vamos aplicar? Vamos sentir primeiro e depois a gente traz a argumentação dele com relação a essa questão. Então, vamos começar. Pega o seu papel e a sua caneta aí e começa a pensar o que está te preocupando, o que está te deixando atormentada. O que é que está acontecendo aí? Com o que você está preocupada? Você está se sentindo ansiosa? Se sim, por quê? Está triste? Por quê? Escreve. Se já vieram várias coisas, vai escrevendo essas frases. A gente vai fazer uma aqui. Depois que a gente finalizar juntas, você pode continuar o exercício para as outras, ou pode também fazer ao longo do dia. O importante é que você compreenda como aplicar essa lição hoje. Isso aí, muito bom. Então, eu escrevi outros exemplos aqui pra gente. Eu estou em depressão por causa da minha vida atual. Aí agora a gente vai encontrar os medos que estão por trás
dessa sentença que você escreveu. Então, eu tenho medo de que tal coisa aconteça. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu vou falando e você vai percebendo quais são as suas questões aí, quais são os teus medos aí ligados a essa sentença que você escreveu. Eu tenho medo de que nada mude e que eu continue assim. Eu tenho medo de que eu perca a vontade de tentar de novo. Eu tenho medo de que eu me afaste das pessoas e me isole cada vez mais. Eu tenho medo de que eu não consiga enxergar saída, mesmo quando ela existir. Então, do que você tem medo com relação a essa questão que você escreveu, a essa preocupação? Vai encontrando esses medos. Vou trazer um outro exemplo enquanto isso para ir te ajudando. Eu estou preocupada com a saúde da minha mãe. Tenho medo de que algo aconteça com ela. Tenho medo de que o quadro piore de repente. Tenho medo de que eu não consiga ajudá-la como ela precisa. Tenho medo de que eu não esteja preparada para lidar com o que vier. Vai encontrando isso aí, muito bom. Agora que você encontrou todos esses medos, você vai olhar para eles. Para cada sentença você vai dizer: este pensamento é um ataque contra mim mesma. Este pensamento é um ataque contra mim mesma. Este pensamento é um ataque contra mim mesma. Muito bom. Agora eu vou fazer a leitura dos primeiros parágrafos. Caso você ainda esteja encontrando os medos, aplicando a ideia, vou fazer uma leitura mais branda, com uma voz mais calma. Pode deixar rolando, vai continuando a fazer esse exercício, a escrever, se você estiver aí no seu momento para isso, tá bem? E escutar essas palavras também vai te ajudar a compreender melhor o que ele está querendo dizer com esse exercício. Ele vai dizer assim: é sem dúvida óbvio que se pode ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. É essa lei que, em última instância, te salvará, mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses ao invés de usá-la contra eles. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti primeiro. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo. E por acreditares neles, já não podes acreditar em ti mesmo.
Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que és. A prática da ideia de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. Uau! Respira. Os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Tem aqui em casa a gente fala que o mundo do ego ele é invertido, né? Quando a gente vai estudar não dualidade, vai estudar o 100, principalmente em o 100, a gente começa a perceber que a gente até hoje estava enxergando tudo trocado, tudo invertido. E isso vai se tornando cada vez mais fácil de conseguir perceber quando a gente olha para o mundo, que para o ego é assim. A gente vai fazer a mesma coisa, só que é diferente. Essa é uma outra frase que a gente usa aqui em casa também. É a mesma coisa, só que é diferente. E é isso que ele está trazendo aqui. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. Ou seja, o mundo do ego e o mundo do espírito estão totalmente em contradição. Ou a gente está olhando com os olhos do Espírito Santo, ou a gente está olhando com os olhos do ego. E é isso que a gente está aprendendo na medida em que a gente caminha em cada lição. Então eu vou deixando você por aqui e a gente se vê amanhã. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Até lá!